Bom, hoje nós vamos falar de personagens baseados em pessoas reais. Por que usá-los? Na verdade, essa é a parte 1. Nós vamos fazer um segundo vídeo porque tem muitos personagens. Né? E por que a gente está fazendo isso? Porque nós tivemos um short que nós falamos dos Três Mosqueteiros, que eles eram baseados em pessoas reais, que eles haviam existido, mas não juntos, né? Então o Athos já estava morto quando o Porthos foi mosqueteiro, e o Alexandre Dumas juntou os três, né, os quatro com o D'Artagnan, e usou eles, criando personagens fictícios em cima deles, né? E por que usar isso? Né? Então, como nós tivemos um retorno legal nesses shorts, a gente resolveu trabalhar mais o assunto, né? Então, falando um pouco dos mosqueteiros, o D'Artagnan, ele foi baseado no Conde de D'Artagnan, né? Charles de Batz-Casamor, né? Eu não sei bem como fala. Ele nasceu em 1611, morreu em 1673. Foi um capitão dos mosqueteiros, né? Ele morreu na Guerra Franco-Holandesa. O Athos é baseado no Armand de Silec, d'Athos d'Alleville. Né? Ele não era, como eu falei, o mais velho, né? Na verdade ele era 4 anos mais novo do que o D'Artagnan. Né? O Porthos, que é inspirado num soldado Isaac de Porto, que foi mosqueteiro em 1643, né? E, inclusive ele prestou serviço com o D'Artagnan, né? E o Aramis, que é o Henri d'Aramis, barão de Gasconha, né? Ele foi sobrinho de um comandante dos mosqueteiros, né? E ele era um abade, né? E ele terminou se tornando um mosqueteiro por causa disso. Então, conhecendo a história dos quatro, o Alexandre Dumas juntou os quatro e criou, né, a novela dele dos Três Mosqueteiros. Outro exemplo é o Dorian Gray, do retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Né? O Oscar Wilde ele conheceu um poeta chamado John Gray, que ele era boêmio, considerado bonito, inteligente, né? E ele baseou o Dorian Gray, se baseou nessa pessoa para criar o Dorian Gray, né? Inclusive é bem engraçado, porque se for para pensar, esse amigo dele, o John Gray, ele se tornou um padre depois, né? Então ele não se deixou tomar ali pela boemia, né? E um outro personagem, você vê como vários clássicos foram baseados, né? Foi o Ebenezer Scrooge, de Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Falha a leitura, eu acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes, é bem divertido, né? Ele foi baseado num político britânico chamado John Glaves, do século XVIII, que ele era um avarento. Diz que ele andava com roupa velha, guardava coisa, assim, era o Scrooge, né? E aí dele nasceu o personagem, né? Além desse nós temos o Zorro, né? A marca do Zorro. Ele foi baseado no Joaquim Murrieta, que era um ladrão de uma gangue, considerado um Robin Hood mexicano. Inclusive no filme lá do Zorro, feito pelo Bandeiras, eles citam o Murrieta, né? Inclusive nós até comentamos recentemente sobre o Zorro, porque ele está entrando em domínio público esse ano, né? Além dele nós temos o James Bond. O James Bond foi baseado em várias pessoas, mas especialmente num agente britânico da Segunda Guerra, Forrest Thomas, né? Então o autor terminou se baseando, né, em todas essas pessoas para criar o personagem. Inclusive, de novo, James Bond, nós comentamos, está entrando no domínio público esse ano, né? O mais recentes
nós temos o Severus Snape, parece que em 2001, se eu não me engano, o Severus Snape do Harry Potter, né? Em 2001 a autora comentou que ela baseou o personagem, né, num professor de química, John Meadowship, que era super rigoroso, né, e deu aula para ela, né, inclusive vários alunos que leram Harry Potter se identificaram ele. Ele, me recordo quando ela comentou em 2001, ele ficou horrorizado, mas depois ele falou, nossa, né, é uma homenagem, né, é uma homenagem, né. E de literatura brasileira nós temos o Índio Poti, da Iracema, do José de Alencar, né, que ele era baseado no índio potiguara do século XVII, né, da capitania do Rio Grande, que inclusive foi convertido, né, pelos jesuítas e terminou ganhando o nome Antônio Felipe Camarão, né. Então, assim, baseado no personagem. E a Dona Flor e o Vadinho, né, a Dona Flor e os seus dois maridos, do Jorge Amado, né. O Jorge Amado conheceu uma senhora, né, de que ela comentava que quando ela era jovem ela pensava em trair o marido, e ele terminou se baseando nela para fazer a personagem, né. E o Vadinho era um amigo dele, que, como aconteceu com o Dorian Gray, né, com o Oscar Wilde, era um amigo dele que era um boêmio, e ele terminou se baseando nesse amigo. Agora, por quê? Né? A gente já vai falar mais de mais exemplos no próximo livro, no próximo vídeo, mas por que usar? Por que se basear? Porque é uma pessoa real. Então, é uma pessoa que as pessoas vão se identificar porque ela existe. Né? Você não está criando, claro, você vai criar várias coisas dessa pessoa, mas esse fundo, né, vai lembrar alguém, porque na verdade é uma pessoa real, né? É uma pessoa que existiu, tem todo esse fundo histórico. Então, até nos mais antigos, nos mais novos também, né? Chama atenção, né? Então vale a pena, né? Eu acho que são muitos personagens, né? Na verdade, a gente tem vários para falar. Nós vamos citar a Branca de Neve, que está fazendo bagunça agora com o filme, né? E o Corcunda Notre Dame, entre outros, né? Mas isso é para o próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, né? Se vocês gostaram, deixa o like, comenta se vocês já sabiam que todos esses personagens, ou alguns desses personagens, já eram baseados em pessoas reais. Comentem, de repente, se vocês baseiam seus personagens em pessoas reais, né? Repassem para aquele amigo que está escrevendo, que é sempre bom ter mais informação, de repente ele tem alguma ideia, né, com toda essa informação que a gente deu, né? E segue a gente nas redes sociais, nós estamos aqui no YouTube, Facebook, LinkedIn, no Insta, né, sempre postando coisa nova, seja sobre mercado, seja sobre feiras, seja sobre dando dicas, respondendo perguntas. Se você tiver uma pergunta também, deixa lá aqui embaixo, a gente vai ter um prazer de responder, né? Se você gosta de ler, nós temos livros, temos nossos livros, nós vamos deixar aqui no primeiro comentário fixado para você conhecer. Tem steampunk, tem um romance steampunk que nós vamos lançar agora, noveletas de steampunk, noveletas de terror, fantasia, policial com tecnologia, né? Venha conhecer nossos livros, né? E até a próxima.